finalizar aqui o nosso evento, teremos um painel no qual falaremos sobre a experiência do cliente, fator de diferenciação ou sobrevivência dos bancos, que será mediado pela Cida Vasconcelos. Bem-vinda novamente, Cida. Oi, pessoal, eu aqui de novo, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Para encerrar o nosso evento, a gente traz aqui esse painel e, óbvio, para complementar, e quem vai realmente trazer essas informações, eu vou chamar o Eduardo Wigman, Head de Produtos, pessoa física do Banco BMG. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigada pela tua presença. Bom dia, bom dia. E o Marcelo Mafra, o executivo de negócios e relacionamento da TecBan. Obrigada, Marcelo, por estar aqui com a gente. Você está diferente da foto, está sem barba agora, hein? Estou sem barba. Bom dia, Cida. Obrigado pelo convite, obrigado, Cantarino, pela oportunidade. Acho que vai ser muito bacana a gente conversar um pouquinho sobre a experiência do usuário e todos esses desafios. Bom dia. A gente teria aqui uma pessoa do Digio, mas né, vamos depois encaminhar algumas perguntas, caso apareçam, para a Dainelli, desejando melhoras. Bom, nesse momento, gente, depois de tanta informação que a gente recebeu hoje, ao longo do nosso dia, a gente vê que a preocupação com o cliente e o atendimento é, sim, um fator de inovação e principalmente de diferenciação para as instituições, né? A gente vem tratando aqui na Cantarino sobre esse tema já faz algum tempo. Inclusive, no ano passado, nós fizemos uma pesquisa com as instituições perguntando sobre a sua autopercepção em termos do CX. Nós dividimos essa pesquisa em 3 pilares: tecnologia, pessoas e processos. E a gente sentiu, ou melhor, recebeu o resultado dessas instituições de uma percepção que era um processo de maturidade, onde principalmente o pilar tecnologia merecia mais trabalho e mais cuidado. Mas a gente sabe que a tecnologia sozinha não resolve o problema, né? Hoje, vocês viram que pelas nossas pesquisas, a gente tem dados concretos de que o cliente, apesar de se sentir satisfeito em muitos aspectos, a gente sabe que tem muito ainda o que melhorar. Pensando nisso, né? Desafios, que também podem ser oportunidades e vice-versa, né? Para o futuro dos bancos, né? O cliente é peça fundamental. Como é que a gente sente isso? Vou fazer a primeira pergunta, pedindo para você também se apresentar, Eduardo, né? Para o pessoal do BMG. Nessa nossa pesquisa, a gente viu que 52% das pessoas se sente bem atendido pelos bancos. Mas, ao mesmo tempo, os mesmos 52% ou 52% da amostra também tem problemas e prefere o contato pessoal. Não gosta de bot, prefere canal digital, mas não gosta do bot, né? É até uma pergunta que chegou na nossa audiência: o que é, né? Você ser atendido no aplicativo, mas não precisar do bot. Tem diferença isso, né? O que você acha que isso fala do cliente para os bancos? Como é que a gente trata dessa dicotomia? Gosto dos canais digitais, mas também quero um pouco do pessoal. Não gosto de chat, mas gosto do aplicativo. Como é que você resolve esse aparente imbróglio? Bom, Cida, Catarina, obrigado aqui, acho que pelo convite, primeiramente, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eduardo Wigman, sou head de produtos aqui do Banco BMG, né? E eu acho que um pouco do que você traz aqui na sua pergunta é um pouco até do feedback das pessoas que a gente acabou de ver no vídeo, né? Assim, você vê lá o caso do Eduardo, da Débora, da Lia, do Alex, assim, eles vendo assim, o banco, né, assim, provendo, né, serviços digitais que facilitam o dia a dia deles, agilizam ali e economizam bastante tempo do dia a dia deles, né? Mas também assim, você vê o caso do Rodolfo, né? Que assim precisa ali de um contato com uma pessoa humana, né? Assim, o Banco BMG, né? Assim, ele vê esse processo, né? E o que a gente vende, né? Que é
o banco Phygital, né? A gente trabalha muito nessa questão da união dos dois mundos, né? Que é aproveitar muito o que a gente tem forte do mundo físico, né? Para transportar para o mundo digital, né? Dependendo do tipo de serviço que aquele cliente está se servindo, ele vai muito bem num bot, né? Ou ele vai muito bem sem uma necessidade de humano, né? Mas eu acho que é essa necessidade, né? A partir do momento em que ele tem uma dúvida, né? Seja na contratação de um produto mais elaborado, que requer uma explicação adicional. Então, sim, existe ainda, né, essa necessidade do contato humano, né? E essa mesclagem, né, entre dar serviços mais automatizados para que ele possa economizar tempo dele, mas também no momento em que ele precisar daquele calor humano, né, daquele contato humano, eles ter ali o ponto de contato dele, né, para poder ser transferido e atendido, né, seja ali por um telefonema, né, seja pelo um chat humano, que vai entender realmente qualquer dúvida, sanar algo de forma bastante transparente, né, para que ele se sinta confortável, né? Então, eu vejo aqui, né, que a gente, dentro de um banco, né, a gente atende todas as faixas etárias, né? E assim, e cada uma tem uma necessidade. E cada serviço, né, nós mesmos, às vezes, não precisamos de um contato humano para um tipo de serviço e para outro a gente precisa, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa tomar bastante. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Ah, legal. E acho que é isso que acho que é muito importante, né? Acho que é importante esse cuidado, né? Para o banco que é digital, ele não se tornar um banco frio, né? Ele é um banco que ele precisa, de fato, entender o cliente, ter o cuidado com o cliente, para que ele venda o lado positivo da velocidade, mas também aquele acolhimento, aquele cuidado para aquele cliente que também precisa de um contato mais próximo, né? Então, eu acho que eu vejo, não é nenhuma acho que todos nós, né, temos momentos em que a gente precisa Exatamente. daquele apoio maior, né? Então eu acho que é natural e eu acho que é ótimo, né? O cliente está cada vez mais, né, se comunicando conosco, né? E acho que fazendo com que nós nos transformemos cada vez mais para atender o cliente da melhor forma possível. Nossa, é isso mesmo, né, Eduardo? E pensando nisso, hein, Marcelo, a gente pensa na TecBan como um intermediário, apesar de muitas vezes ser o único ponto de contato que a gente tem com o dinheiro, com transações. Um cliente exigente e que está usando muitas instituições diferentes hoje, né? A gente pensa em personalização. Personalização é uma palavra que está aí, não sei se a gente conhece isso de verdade. Como é que na TecBan vocês estão enfrentando esse desafio, né? Sendo uma estrutura, entre aspas, distante e, ao mesmo tempo, que tem que personalizar o que o banco pede porque o seu cliente pede. Como é que isso tem funcionado para vocês? Não, com certeza. Acho que primeiro eu queria elogiar a sua introdução do tema. Acho que você destacou ali 3 pontos onde as empresas têm visto espaço para melhoria, né? Que elas comentaram de pessoas, processos e tecnologia, mas que a gente sabe que a tecnologia ela não resolve tudo, e eu concordo com essa sua afirmação, e aí até aproveitando a palavra do Eduardo, que a gente tem que ter esse lado humano também nesta operação. O desafio, acho que dessas instituições, dos bancos digitais, de todos o mercado financeiro também, é entender esse problema do cliente, entender o desejo, colocar o cliente no centro da sua discussão e encontrar ali o propósito da sua empresa, o propósito dessa solução que está sendo desenvolvida para o cliente, como gera valor, como que traz uma sensação de pertencimento, de proximidade para o cliente. Dentro dessa ótica, né, a gente está aqui num país de mais de 210 milhões de habitantes, você vai encontrar nichos, necessidades diferentes, públicos diversos, com problemas diferentes, com condições socioeconômicas diferentes, acesso à tecnologia em momentos diferentes, em estágios diferentes, né? Então você tem ali que estar preparado
para ter diversos canais de atendimento para esse seu cliente e atender o seu cliente da melhor maneira, justamente com personalização, porque você se coloca ali no mobile, você se coloca no internet banking, você se coloca no caixa eletrônico, você tem vários pontos de contato com o cliente que você personaliza a experiência para atender esses nichos ou não. Como a TecBan está se preparando, né? A TecBan ela já está muito bem preparada para esse desafio, porque a todo momento a gente olha para diversos clientes. Como TecBan, a gente tem um primeiro cliente que é a instituição financeira. Então, eu estou olhando para a instituição financeira, para o banco, para a fintech, entendendo qual é a experiência que ela quer levar para o cliente final, para o cliente dela, que também é um cliente da TecBan, do Banco 24 Horas. Então, eu tenho que estar preocupado com essa experiência do usuário no meu canal, no canal Banco 24 Horas. Um outro cliente que temos hoje também é o próprio estabelecimento comercial, onde nós temos o equipamento, o Banco 24 Horas. Então, eu brinco aqui até que o nosso olhar para a experiência do cliente, para o cliente, é quase ao cubo, né? Porque eu tenho vários clientes, eu tenho cliente do cliente, então a gente tem que estar sempre preparado para ter essa discussão e auxiliar esses diversos públicos nessa experiência. A TecBan, você até comentou, dessa distância, né? Hoje a TecBan, a gente está com mais de 24 mil caixas eletrônicos, então distribuídos nacionalmente, mais de 1.000 cidades. Então, o ponto de contato da TecBan, ele está muito diverso, e essa experiência, tanto física quanto digital, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre as experiências digitais dos clientes com a TecBan, e a gente tem essa estrutura nacional para atender, para suportar toda essa distância continental do país, né? Só que também com a personalização para o cliente. Então, hoje, toda a instituição financeira, banco digital que está na TecBan, que está no Banco 24 Horas, ela consegue colocar ali a sua cara, o seu modo de comunicação com o seu cliente, ela consegue transformar, ela consegue criar a sua jornada, o seu ponto de contato, falar com o seu cliente da maneira que ela estudou, que ela entendeu, que ela sabe que o seu cliente gosta daquela jornada. Então, o Banco 24 Horas ele é um meio onde a instituição financeira consegue esse ponto de contato com o seu cliente na melhor experiência possível. Isso digital, a experiência física, você tem ali a importância do numerário ainda no país, né? Nós temos aí uma digitalização, nos últimos anos, digitalizaram todos os segmentos de negócio, mas o numerário ele ainda é muito presente a nível nacional. Então, você tem aí toda essa oportunidade de trabalhar tanto digital quanto físico, personalizando com cada banco. É um desafio para a TecBan, é um desafio para as instituições financeiras entenderem, acompanharem o movimento, acompanharem a tecnologia, mas é um desafio que a gente encontra muita oportunidade de melhoria, muita maneira de criar novos canais, novos negócios. Fazer o caixa eletrônico hoje, ele é muito mais do que um caixa para saque, né? Ele é um hub de serviço financeiro. Você tem no ponto final, no caixa eletrônico, você tem muito além da transação de saque. Você tem a transação, você consegue fazer transações de recarga, de pagamento, você consegue adquirir serviços no caixa eletrônico. Então, este já é uma maneira de evolução do próprio negócio, da própria TecBan, juntando aí o mundo digital que o Eduardo citou. É verdade. Banco 24 Horas é um exemplo de onde a marca virou mais forte, às vezes, que o produto. A gente nem fala, eu vou no caixa, eu vou no Banco 24 Horas, né? Muitas vezes a gente fala isso. Bem bacana. E aí você fala de tecnologia, né? Eduardo, me vem muito na cabeça, né, o papel da tecnologia para melhorar a experiência dos clientes. A gente viu aqui que quase todas as instituições são multicanal, tem um monte de canais. Mas aí a gente pensa na omnicanalidade. Será que isso é uma realidade? Aquela coisa de, além de eu ter muitos canais, eu consigo atender o meu cliente de uma maneira íntegra, né? E integrada nesses canais? Eu consigo oferecer essa experiência? Isso é só um problema de tecnologia? Você acha que isso é um objetivo ou já é realidade nos dias de hoje? Olha, eu acho que
É lógico que evolução ela é constante, né? Mas a omnicanalidade ela já é uma realidade hoje, né? Assim, você pega hoje o BMG, né? Onde ele interage com o cliente através de um site, através de WhatsApp, através do seu app, né? A gente tem a Duda, né? Que é a nossa inteligência artificial que pega as palavras e tenta achar a necessidade do cliente para direcionar esse cliente e orientá-lo, né, da melhor forma possível. Hoje a gente tem o canal via telefone cada vez mais participativo também, né? Temos as lojas Help, que são 800 espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Temos os correspondentes, que também é ponto de contato com o cliente. Então, assim, a omnicanalidade, ela é uma realidade, né? Ela, inclusive, faz parte total da estratégia do Banco BMG em termos de pontos de contato para o cliente, porque a gente crê muito que o cliente pode ter a experiência no canal que ele se sentir mais à vontade, né? Ele é mais digital, ele vai se autosservir ali numa contratação de crédito totalmente automatizada via WhatsApp, né? Ele é menos, precisa de um contato humano, a gente tem pontos de contato com ele, né, através da Help, através dos nossos parceiros correspondentes, através do telefone humano, né? Então, assim, ela é uma realidade, ela é um desafio, né, para a gente cada vez mais ter o registro, né, do contato com esse cliente e a experiência desse cliente em cada um desses canais, porque temos também aquele cliente que gosta, né? E como eu disse anteriormente, né, para um serviço ele se serve, né? Para outro ele precisa de maiores explicações e para isso ele precisa daquele contato humano, né? Então, sim, é uma realidade. A tecnologia, é claro, né, cada vez evoluindo, né, e dando a oportunidade da gente integrar esses canais todos, né, e com isso ter melhor o conhecimento das necessidades do nosso cliente para poder entregar, né, no momento em que ele precisa, né, um serviço ou um produto, tá? Então, eu acho que já é uma realidade no mercado e cada vez mais, né, teremos, acho que, mais canais para atender a necessidade e a mudança, né, de hábitos dos nossos clientes, né? Então, eu Pois acho é, que é algo que veio para ficar. muito bom. Nossa, é muita coisa para a gente pensar, né? Pensando do ponto de vista de quem provê serviços, então, porque é legal isso. A gente hoje é consumidor, a maioria de nós tem mais de uma, né, conta, não sei você, né, Eduardo, que trabalha num banco, mas assim, a gente acaba tendo esse tipo de experiência, e o que a gente gosta numa, a gente gostaria também que estivesse no outro, né? Marcelo, a TecBan, ela é lá na ponta o viabilizador de todos esses desejos, né? Bem próximo do cliente final, quando a gente pensa do contato. E aí a gente vem falando de omnicanalidade e a gente vem falando de digital, né? Como é que você vê junção, né, dessas experiências física e digital? Como é possível a solução para que e a experiência do cliente seja bem sucedida? Além disso, ser usada como um fator de crescimento e diferenciação dos bancos. Onde a TecBan, né, tá, como é que vocês estão nesse estágio, ajudando todo mundo nesse sentido? Bom, acho que primeiro colocar um ponto, né? A TecBan está totalmente inserida nesse mundo digital, a começar já pela quantidade até de devices que nós temos no mercado, né? Quando eu digo dos devices, hoje a TecBan todo mundo conhece os caixas eletrônicos do Banco 24 Horas, os mais de 24 mil pontos, mas entendendo o cliente, entendendo essa necessidade de mudança de mercado, de posicionamento, de desejo de novos canais, né? De você ter essa necessidade de se colocar em outros canais, a TecBan tem outras soluções físicas ali para atender a população
como, por exemplo, soluções para saque dentro do próprio comércio. Então, a gente trabalha com devices diferentes do próprio caixa eletrônico. Então, um device muito menor, que ajuda o estabelecimento comercial a ter ali a sangria do numerário dele. Então, a gente consegue construir, tem até como propósito a TecBan, né, colaborar para construir com soluções eficientes e seguras que conectam ainda mais os bancos e a sociedade. Então, a gente tem, como grupo hoje, TecBan, a gente tem uma estrutura muito forte. Temos aí algumas vertentes que dão esse suporte, algumas empresas que suportam esse posicionamento da TecBan. Temos a TBNet, uma empresa de telecomunicações, temos a Serviços Integrados, né, que é uma empresa que nasceu recentemente para fazer toda a gestão logística, gestão de operação, tanto da TecBan como de outras instituições financeiras. Temos a TB Forte com a guarda de valor. Então, a gente se coloca no mercado como esse integrador do mundo físico e o mundo digital. Um dos exemplos que eu acho muito bacana, eu gosto de citar do Banco 24 Horas para esse Phygital, é o saque digital que a gente tem no caixa eletrônico, que é uma experiência que começa totalmente dentro da instituição financeira, dentro do canal, do contato da instituição financeira, onde ele ali, o cliente, com o seu celular, através da leitura de um QR Code, ele está no ambiente da instituição financeira que ele conhece, que a instituição conhece o seu cliente, construiu a sua jornada. Ele, através da leitura de um QR Code, ele consegue fazer uma transação no Banco 24 Horas, ele consegue fazer um saque. Então, veja que você começa num mundo totalmente digital, mas você, tendo a necessidade do físico, do papel, moeda, você finaliza essa transação no Banco 24 Horas. Então, esse é um exemplo muito bom da TecBan, como unir o digital ao físico, e além de outras, várias outras iniciativas da TecBan, que estão ali, né, dando suporte a toda essa evolução do sistema financeiro e que a TecBan também está presente, como, por exemplo, as próprias discussões de Open Banking, Open Finance, né? A TecBan foi uma das pioneiras nessa discussão ali no ano de 2016, nós começamos já a discutir, temos uma plataforma muito evoluída para integrar aí todas essas instituições financeiras, todo o ecossistema ao mundo open, né? Open Finance, Open Insurance. Então, a TecBan, ela tem diversas soluções, se posiciona tanto no físico, nos conhecidos caixas eletrônicos, como também no mundo digital, fazendo essa integração. Porque você tem que ter essa inteligência. O caixa eletrônico hoje, ele tem muito mais, ele tem o desafio e ele consegue entregar muito mais oportunidade para a instituição financeira, para o próprio cliente, que consegue ali ter uma experiência de diversos canais. Então, você tem experiências que antes eram digitais, que você traz para a ATM, você tem experiências da ATM que entraram no mundo digital. Então, essa omnicanalidade é muito importante. A TecBan tem aí todo esse posicionamento do Phygital, que é super importante e precisa estar aí centrada, né, nas discussões de todas as empresas. Perfeito, perfeito, Marcelo. Que bom que você trouxe esse exemplo aí, porque eu ia te perguntar exatamente a respeito disso, né? Se você tem algum caso de personalização de demanda de banco, né? Que seja algo curioso aí para contar para a gente, e até pensando um pouquinho nesse momento de Open Banking, que eu sei que a TecBan está muito empenhada desde o começo com essa agenda do Banco Central, em ser um viabilizador, né? De levar o Open Banking a viabilizar tudo isso, né, no mercado. Você tem mais alguma coisa que pudesse completar aí desses exemplos para a gente? Nesse ponto, eu fico super feliz de ter o Eduardo aqui, de ter o Eduardo BMG na mesa, porque eu acho que eu posso até contar alguns cases que nós temos com o BMG. Esse próprio saque digital que eu comentei é uma transação que o BMG tem habilitado, então veja que estamos aqui com o Eduardo falando sobre a experiência do cliente, falando sobre diversos canais. O BMG se coloca no mercado para atender seu cliente através de diversos canais, e no Banco 24 Horas não é diferente. Então, o próprio BMG tem essa experiência no Banco 24 Horas, ele permite que seus clientes façam esse saque digital através do QR Code. Outro ponto muito bacana também do BMG, que toda outra instituição consegue habilitar no Banco 24 Horas, é a sua própria jornada. Então, quando você vai como cliente ao caixa eletrônico da instituição financeira, você tem ali o look da sua instituição, você tem a jornada, você sabe onde está o botão, você sabe exatamente a cor da tela, você
você cria uma afeição àquela jornada, e no Banco 24 Horas você consegue desenvolver a mesma jornada. Então, com o próprio BMG também, ele tem a jornada nos caixas eletrônicos dele, e que é a mesma jornada do cliente no caixa eletrônico do Banco 24 Horas. Então, você reconhece a sua instituição financeira ali, você entende que o caixa eletrônico, que aquela transação é segura, que é um grande ponto do Banco 24 Horas, a segurança dessa transação, porque está sendo ali, estamos ligados diretamente à instituição financeira. Então, veja que estamos com esse case digital, mas também estamos com case físico. Sim. Quando falamos aí ainda do BMG, né, hoje eles têm alguns caixas eletrônicos instalados em diversas localidades que são operados pela Tecban, que é até uma discussão que teve no último painel e que eu acho muito válida, que é essa questão da terceirização desse caixa eletrônico, né? Sim. A experiência com caixa eletrônico, com autoatendimento, a Tecban tem um know-how aí de 40 anos, fazemos 40 anos esse ano, 40 anos esse ano, então temos essa experiência com caixa eletrônico e proporcionamos isso ao BMG. Então hoje, quando você olha para alguns dos caixas eletrônicos da rede BMG, onde você tem ali a imagem do BMG, as cores do BMG, ele não é um caixa do Banco 24 Horas, né? Ele é um equipamento, identidade visual, você olha para o BMG e você tem a Tecban por trás desse equipamento. Então, a Tecban prestando todo o serviço de gestão, operação, gestão do numerário, telecom, segurança. Então, você tem aí, com o BMG, né, com o Eduardo, a gente consegue já, com um único cliente, já ter diversos cases onde a gente consegue discutir a diversidade de canais, a diversidade de soluções, a integração entre o físico e o digital. Então, acho que fiquei bem feliz ao ter o Eduardo aqui, você me fazer essa pergunta, porque acho que já conseguimos discutir dentro de casa, aqui dentro do nosso webinar, toda esse case, essa quantidade de oportunidades que a gente consegue trabalhar. Que bacana, legal, Marcelo, bacana isso. Foi coincidência, hein, que a gente fez. Coincidência. Mas é muito interessante, e eu queria que o Eduardo aí comentasse, em cima de tudo que foi feito, a gente pensando em toda a cadeia produtiva que precisa estar pronta e em prontidão, né, para atender esse cliente, num cenário tão competitivo. É certo a gente pensar, Eduardo, no foco no cliente, né, como fator de diferenciação para as instituições, porque tudo que a gente está falando agora é sobre o futuro dos bancos, né? Tem muita gente nesse jogo, a gente sabe que tem espaço, mas como se diferenciar? O foco no cliente é esse fator? Sem sombra de dúvida, né, Cida? Assim, eu acho que, como eu tinha falado, né, eu acho que estamos no momento em que o cliente conversa mais com a gente, né? E é por isso até que o banco BMG, ele se posiciona como uma fintech de 91 anos, né? Onde está preparada, né, assim, para transformar, acho que na velocidade e necessidade do nosso cliente, né? Por quê? O cliente, acho que está cada vez mais conhecendo, né, do mundo de finanças e acho que se interessando mais, até com o aumento da competitividade, né, e vendo o que um faz, o que o outro não faz, né, e comparando. E eu acho que isso traz um avanço na indústria, acho que muito importante, né? E eu vejo com ótimos olhos essa transformação. E essa transformação parte de dentro de casa, né? Da gente ter, acho que, funcionários cada vez, colaboradores cada vez mais adaptados, né? A não mais desenvolver qualquer tipo de produto e serviço sem um discovery com o cliente, né? Sem entender de fato a necessidade do que o cliente está nos pedindo, do que é importante para ele, né? O que vai de fato facilitar a vida financeira dele. E é nesse posicionamento, né, de ser uma fintech de 91 anos,
usando assim a consolidação de um banco bastante antigo, com um olhar inovador aqui para ampliar os produtos e serviços para o cliente, é que a gente acredita, né, que cada vez mais você conseguirá se manter e fidelizar aquele cliente dentro da sua instituição, né? Então, eu acho que o cliente, né, sempre foi, né, mas eu acho que o momento é cada vez mais, né, onde eles estão nos dizendo mais, né, o que precisam, e o que é ótimo, né, porque a gente erra muito menos ao entregar um produto e um serviço para eles, né? Então, eu acho que essa questão de diversos canais, essa questão, até como o Marcelo Mafra colocou aqui para a gente, né, da gente se comunicar ali até no caixa eletrônico ali de forma customizada, porque qualquer ponto de contato que você tem ali com o cliente é o momento em que você tem para aprender o que ele precisa, né? E é baseado no que ele precisa que a gente foca, né, a nossa ampliação de produtos e serviços. Então, Maravilhoso, Eduardo, maravilhoso. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou adorando esse papo aqui, está sendo muito legal, mas a gente está, né, precisando terminar. Eu queria parabenizar, Eduardo, ao BMG, por essas iniciativas bacanas que vocês estão trazendo para o mercado, com muita inclusão. Parabéns à Karina, né, que é uma CEO que está aí se destacando. Obrigada, Marcelo, pela presença, pela participação da TecBan, um parceiro aqui sempre constante, junto com a Cantarina. Obrigada aos dois, obrigados às equipes aí que nos ajudaram a trazê-los no dia de hoje. Deixa eu só trazer o Eduardo aqui de volta, porque ele deu uma pequena congelada, mas ele está reingressando, né, para dar o seu tchau para a gente, né, Eduardo? Mais uma vez, eu que agradeço, tá, Cida? Obrigado pela participação, obrigado por abrir as portas aí para a TecBan poder falar um pouquinho, para a gente contribuir com essa discussão da experiência do usuário. Obrigado para você, o Cantarino, Caterine. Obrigado ao todo o time do Cantarino. Eduardo, eu vi que você saiu, mas voltou. Voltei aqui, o primeiro percalço aqui de Wi-Fi, mas estou aqui, acho que agradecer aqui, Cida, Caterine, pelo convite, Marcelo, prazer revê-lo, e aqui deixar à disposição aqui a participação do Banco BMG. Muito obrigada a todos. Obrigada à nossa audiência. Mais uma vez encerramos aqui um dos nossos eventos. Passo de volta para a Cat. Pessoal, foi sensacional. Muito obrigada pela participação de todos vocês.